Eu estava orando, pedindo ao Senhor a palavra, e foi difícil, né? Porque pregar no dia do pastor não é fácil. Ainda eu perguntei para a pastora, a pregação tem que ser sobre o pastor. Aí ela me deu as instruções, as explicações, e eu orei e pedi a Deus a palavra, né? O Senhor deu esta palavra. E aqui a palavra do Senhor, né, está falando a respeito de Moisés, né, o qual o Senhor anuncia a ele, né, a morte dele. E também o Senhor ali fala para Moisés, né, a respeito de um sucessor. E Moisés, quando o Senhor chamou a Moisés para lhe dar as ordenanças e dizer a ele que ele não iria entrar, né, na terra prometida, que de longe ele viria à terra. Mas Moisés, ele ali não se conformou, né, em receber aquela notícia de que ele não guiaria o povo até a terra prometida. Embora ele estivesse ali apacentando aquele povo no deserto, um povo de coração duro, um povo de coração obstinado, um povo que era inclinado à murmuração, Moisés ainda assim teve um coração compassivo, teve um coração pacificador, teve um coração amoroso e intercedeu a Deus para que levantasse alguém que tivesse um espírito para que pudesse guiar aquele povo na entrada, na saída. E ele diz assim: então falou Moisés ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que eu faça sair e que eu faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então ali o pastor, ele não é escolhido simplesmente por si mesmo, não é ele que se escolhe, não é ele que se coloca o título de pastor, mas sim o pastor é escolhido pelo próprio Deus, porque ali quando Moisés ele fez esse pedido ao Senhor, o Senhor já estava ali de olho em Josué, o Senhor já estava ali providenciando alguém que tinha um coração, tinha um espírito temente, tinha um espírito fiel, um espírito leal. Josué ele foi o escolhido para ser o sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em que há o espírito, e põe a tua mão sobre ele. E Moisés ali colocou as mãos sobre Josué. E Josué ali, ele era uma pessoa que estava ali perto de Moisés a todo tempo. Ele sempre estava ali observando quando Moisés envia aqueles 12 espias para aquela terra para ver a situação e dar as instruções. Josué e Caleb foi um dos que estavam ali e eram fiéis, eles eram obedientes e submissos. Então, o que é que o Senhor quer dizer nessa noite? Que os pastores, a nossa pastora, necessita de pessoas que estejam ao lado dela, que tenham esse mesmo espírito que tinha em Josué. Pessoas com espírito de submissão, pessoas com espírito de lealdade, de fidelidade, em que ela possa confiar. Porque Moisés passava ali por altos e baixos, mas Josué estava ali sempre ao lado de Moisés. Josué sempre estava presente nas suas situações. Então, enquanto o povo estava ali se rebelando, enquanto o povo estava ali murmurando, criticando até mesmo a sua irmã, criticando pelas costas dele, Moisés tinha alguém que ele podia confiar. Então, o nosso pastor, ele necessita de pessoas também que tenham essas qualidades boas. O pastor também é humano. O pastor também necessita de pessoas para desabafar, para conversar, para confiar a sua vida. E aqui Josué, ele foi o escolhido como o sucessor de Moisés. O Senhor, ele também observa cada um de nós. O Senhor, ele também observa a nossa conduta. O Senhor, ele sabe o que passa em nossa mente, o que há em nosso coração. E muitas das vezes existem pessoas que acham que quando a pessoa se aproxima do pastor, quando a pessoa fica próxima do pastor, cuida do pastor, as pessoas às vezes não entendem, começam a dizer: quer puxar o saco do pastor, quer fazer isso para chamar atenção. E muitas das vezes não é isso. Muitas das vezes ali nasceu no coração daquela pessoa um espírito de lealdade, de fidelidade, que o próprio Espírito Santo coloca no coração. E assim Josué tinha esse espírito dentro dele, um espírito de confiança, um espírito
temente a Deus. Então o Senhor, Ele está sempre a procurar pessoas que sejam útil para a obra. O Senhor está sempre a procurar pessoas que não sejam pedra de tropeço para o reino, que não seja a pedra de tropeço na vida do seu pastor. O Senhor, Ele escolhe cada um de nós para que a gente venha dar fruto, para que a gente venha crescer, como Josué. Josué, ele foi ali escolhido pelo próprio Deus, e ele ali entendeu o tempo do Senhor na vida dele, porque quando o Senhor ali chamou a Josué para ser o sucessor de Moisés, teve ali passou o tempo, demorou tempo para ele ali assumir a sua missão. Moisés, quando morreu, o que o Senhor fala para ele? Chama a Josué, manda ele se colocar de pé, manda ele ser forte, manda ele ser corajoso, porque talvez em Josué houvesse ali um espírito de ver, meu Deus, como Moisés aguentou tudo isso, como Moisés passou toda esta situação. Então quando o Senhor, Ele chama a Josué, Ele fala: seja forte e corajoso, eu estarei contigo. Seja forte e corajosa, pastora, o Senhor é com a senhora, o Senhor é contigo, o Senhor vai levantar pessoas fiéis e leais ao seu lado, porque o Senhor honra aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor honra. E o que é que nós podemos, aprender com essa lição, aprender com Josué? A gente tem que aprender que quando nós estamos dentro da casa do Senhor, se nós somos ovelha, como diz lá em João 10, fala, que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. O nosso pastor, o Senhor Jesus, o maior pastor que entregou a sua vida em favor da nossa vida, aquele que se entregou em nosso favor, que morreu naquela cruz, ele é o nosso maior pastor. Mas ele, sendo pastor, ele constituiu lideranças, ele constituiu pessoas aqui na terra para pastorear o seu rebanho. É como um exemplo, um ônibus. Não tem como um ônibus ser conduzido sozinho. Todo ônibus, carro, avião, trem, independente do que seja, sempre vai ter alguém naquela direção. Então a mesma coisa é a casa do Senhor, é as ovelhas do Senhor. Nós somos ovelhas do pasto do Senhor, e Ele constituiu pessoas para levar, para dirigir as nossas vidas até a terra prometida. Ele constituiu nesta igreja a pastora Patrícia para nos direcionar até a terra prometida. E ainda o Espírito Santo, ele falava assim comigo: dentro de um ônibus, tem ali um tanto de pessoas que comprou aquela passagem, que está indo para um certo lugar, o motorista está na condução. Quem foi que o Senhor deu ali? Quem é que está ali com a carteira habilitada para aquela situação? O motorista. Não são os passageiros. Os passageiros estão ali em segurança por conta que o motorista está ali na frente guiando com toda a segurança, com toda a atenção. Então o Senhor constituiu os pastores, constituiu a nossa pastora para nos direcionar até o lugar certo. Então o Senhor vai usar ela para nos corrigir, o Senhor vai usar ela para nos exortar, o Senhor vai usar ela para nos dar um conselho. E quando ela usar um conselho, quando ela nos chamar a atenção, que a gente venha pegar esse conselho e examinar a nossa vida, porque o bom pastor, ele não quer o mal das suas ovelhas, ele quer nos livrar do lobo, ela quer nos tirar da presa. Então que nós viemos aprender com Josué, ser submissos à nossa liderança, como diz lá em Romanos capítulo 13, que diz bem assim, Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Todas as autoridades foram ordenadas por Deus. Então não adianta a gente querer retrucar, não adianta
adianta a gente querer bater testa, não adianta a gente querer passar por cima, porque a própria palavra diz. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Aquele povo no deserto, eles estavam ali resistindo a uma ordenança de Deus, porque quem foi escolhido pelo Senhor para tirar aquele povo de lá do Egito, Deus escolheu quem? Escolheu Moisés. Então aquele povo se tornou um povo rebelde, se tornou um povo obstinado, murmurador, nada estava bem. Então o Senhor, Ele requer de cada um de nós submissão à nossa liderança, porque todas as vezes que a gente for contrária à nossa liderança, a gente está indo contrária à vontade de Deus. E quem resiste o que Deus faz, trará sobre si condenação, porque aquele povo pereceram no deserto pelo destruidor, e eles não alcançaram a promessa, eles não entraram na terra prometida. E muitas das vezes a gente às vezes pode até falar, mas isso é uma besteira, mas isso não, mas para Deus muitas coisas que a gente acha que não tem significância, mas para Deus é significante. Muitas das vezes o que a gente acha que é uma besteira, para o Senhor é algo que agrava. Então o Senhor, Ele nos corrige e Ele requer isso de nós, submissão à nossa liderança, que nós possamos cuidar, zelar dos pastores, orar pelos nossos pastores, cuidar com amor, porque assim, às vezes o pastor chega estressado, o pastor também é humano. Tem dia que o pastor está estressado, tem dia que o pastor vai chegar com a cara empurrada e a gente não vai entender nada. Então, se a gente não entende, é melhor a gente ficar na nossa, orar, porque o pastor também tem família, o pastor também, aqui é pastora, ela é mulher e ela também tem a mesma situação que nós mulheres. Às vezes a pastora também tem aquela situação de estar na TPM, e aí? Então a gente tem que aprender a discernir as coisas e entender que ela, além de ser uma líder espiritual, de ser alguém que Deus constituiu para nos direcionar ao céu, ela também é uma pessoa humana, que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa ser zelada pela igreja. Também nós podemos aprender com a lição de Josué, ser corajosos, não recuar, não retroceder, porque a palavra do Senhor diz que os covardes e medrosos que voltem. O Senhor chamou a cada um de nós para ser vitoriosos, o Senhor nos chamou para ser corajosos, ainda que a gente venha estar com medo, como eu, quando ela fala que eu vou pregar, que o medo que me dá um medo, eu começo a gelar e tremer, mas tem que sermos corajosos, mesmo ainda com as pernas trêmulas, mas que a gente venha aprender a ter coragem diante da presença do Senhor, porque Ele não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, que nós vamos ser ousados na presença do Senhor. O pastor necessita de pessoas ousadas ao seu lado, porque Moisés ali tinha Josué, que era ali corajoso e valente, que quando Moisés falava, você vai pelejar essa guerra, ele estava ali pronto para pelejar aquela guerra. Que a gente venha estar também pronto na batalha, vigiando em todo o tempo, porque o Senhor é quem escolhe. A terceira lição, né, que podemos aprender é que diante das dificuldades, Josué, quando saiu dali do Egito junto com aquele povo, ele viu tudo o que aconteceu naquele momento. Ele viu o momento que o povo sentiu sede, ele viu o momento que o povo queria comer, que o povo estava ali agoniado. Então ele soube lidar com as dificuldades, lidar com as dificuldades sem querer murmurar, sem querer voltar atrás, sem querer desistir, sem querer desviar, sem querer sair da igreja. Procurar sempre uma forma de melhoria para o ministério, procurar sempre o melhor, uma forma do ministério crescer e não ir para baixo e não diminuir, porque o Senhor não chamou a gente para a gente se espalhar, mas o Senhor chamou a gente para estar junto. O Senhor nos chamou para a gente se unir, para a gente estar unido. E assim como Josué, ele era unido
com Moisés, que nós possamos também ser unidos com a igreja, ver a necessidade da igreja e sentir também, porque nós fazemos parte desse aprisco, nós fazemos parte daqui, nós somos pastoreados e é a pastora que vai prestar conta da gente naquele grande dia. Então, se a gente não quer ser pastoreado pelo pastor, aí fica difícil, porque é o pastor que vai prestar conta das nossas almas. Nós possamos ser o quê? Obedientes à palavra do Senhor, ser submissos à nossa liderança, aprender a ser corajosos, aprender a lidar com as dificuldades, também confiar em Deus, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Aprender a confiar, porque o tempo do Senhor vai se cumprir. Se o Senhor falou que aquele povo iria entrar na terra prometida, o tempo deles entrar na terra iria chegar, mas só entrou ali na terra prometida os obedientes, só entrou na terra prometida aqueles que tinham um espírito íntegro e fiel diante de Deus, a honestidade, porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações, porque não adianta a gente querer transparecer algo ao homem, dizendo, mas o homem não sabe o que está em nosso coração, mas Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe de tudo e de todas as coisas, e não adianta a gente querer dizer, mas o pastor não sabe, o pastor não está vendo, mas Deus, que é fiel, Ele vê todas as coisas, e o Senhor, Ele quer que nós sejamos unidos, o Senhor quer que nós sejamos verdadeiros com nossos pastores, porque a pastora quando eu vim para esse ministério, que eu conheci a pastora, eu a conheci como uma mulher, e sempre a conheci como uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher virtuosa, a mulher das batalhas, a mulher das intercessões. E eu sempre olhava para ela e falava, Jesus, que mulher é essa, Senhor? A oração de Jesus Cristo, oh Deus forte e poderoso. Porque eu sempre olhei, eu sempre me espelhei assim, ver, os exemplos, os bons exemplos da nossa pastora, uma mulher de guerra, que quando entra na batalha, ela entra para vencer, que quando ela vê os seus filhos, as suas ovelhas ali passando situação, ela chama, vem cá, o que é que está acontecendo, bora fazer assim, assim, e dá certo. Mas a gente também tem que aprender a valorizar, respeitar, ter zelo, porque isso agrada a Deus, porque ali o que Josué foi com Moisés agradou a Deus, que nós possamos agradar ao Senhor com esse espírito de fidelidade e lealdade com os nossos pastores. A pastora Patrícia, tem dias que ela chega aqui, ela chega irritada, aí eu tô aqui no círculo, eu fico observando, a pastora hoje chegou irritada. Então, também tem dias que quando ela me dá aquela olhada, eu falo, Jesus, o que foi que eu fiz, Senhor? Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que aprontei, Senhor? Então, gente, vamos levar a nossa pastora com amor, com dedicação, cuidar dela. Ela vai puxar a nossa orelha? Vai ter momento que ela vai dar umas pancadas na gente? Vai. Mas a pancada, quando ela bate, depois ela vem ali, passa ali, depois fica tudo bem, tudo passa. Então, bora cuidar, bora zelar, porque é isso que o Senhor quer, que nós sejamos uma igreja verdadeira, uma igreja onde há um amor sincero. É como nessa apresentação, aonde aquela obreira na apresentação, ela via a vida do pastor de outra forma, achava que o pastor só tinha regalias, achava que a vida do pastor era só passear, era só curtir, era andar de cabelo bonito, era andar de carro, mas não sabe as guerras que o pastor trava, não sabe as guerras como Davi enfrentava lá sozinho, quando ele estava ali com o rebanho de seu pai, ele ali enfrentava o leão, ele enfrentava o urso, ninguém via, porque às vezes as pessoas veem o que está exterior, mas não vê o que a gente passa aqui nas guerras interior, o que a gente passa aqui, o que ela passa dentro de casa. E aí às vezes é fácil julgar, por ver, a pastora está com carrão, a pastora tem isso, a pastora tem aquilo, mas não sabe o que ela tem enfrentado, e a fidelidade dela com Deus, o Senhor também tem honrado. Que nós possamos agir com esse espírito de amor, Nessa noite de comemoração, o dia do pastor, a nossa pastora, ela merece, toda a homenagem, porque ela é uma mulher de
Deus, é uma mulher virtuosa, é uma mulher que tem cuidado de cada um de nós com amor, com dedicação, né? Tem momentos difíceis? Tem momentos de dificuldade? Tem, mas que nós possamos aprender com as dificuldades, que a gente venha aprender com cada situação e que cada situação venha nos levar para mais perto de Deus, que cada situação que a gente venha passar, que venha nos levar para mais perto do Senhor e que nós possamos ser mais íntimos de Deus. Com essa obediência, submissão, Josué ele ali atravessou ali o Jordão e ele levou aquele povo até a terra prometida. Que nós possamos ter fidelidade ao que o Senhor tem nos confiado. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que eu faça com alegria e não querendo, porque isso não vos seria, nem gemendo, porque isso não seria útil. Então ele diz, né, para a gente obedecer aos nossos pastores, não apenas obedecer, mas também a gente sujeitar a eles, porque são ordenanças de Deus, são pessoas que o próprio Deus constituiu e eles velam pela nossa alma. Eu sempre falei que é um grande perigo a pessoa estar falando mal do pastor, apontando o pastor. E eu falava isso com minha mãe e dizia assim: vai que no momento que a pessoa está falando mal da pastora, a pastora está no altar buscando e clamando pela vida da pessoa que está falando mal dela. Imagina o que Deus não pode fazer na vida de uma pessoa dessa. Né? Eu sempre falei isso. Imagine que no momento que você está criticando, murmurando, falando mal de alguém, do seu irmão, nesse momento essa pessoa está orando e buscando pela sua vida. Deus está lá no céu vendo todas as coisas. E o Senhor é um Deus justo e Ele é um Deus que Ele faz todas as coisas. Que a gente possamos parar para pensar. Está insatisfeito com algo? Está dentro do coração alguma situação? É melhor chamar, conversar. É melhor chamar o seu pastor e conversar do que alimentar sentimentos que possa lhe levar para longe de Cristo. É melhor você chamar o pastor e conversar do que ficar como Judas, no meio de Jesus, mas o coração cheio de espírito de traição. No meio de Jesus, ali na mesa comendo, mas o coração não era fiel, o coração não era leal, o coração não era verdadeiro para com o Senhor. Da mesma forma, Pedro ele negou, mas ele se arrependeu. Pedro negou, mas ele voltou, ele se arrependeu e ele cresceu. Porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê que Pedro ele progrediu, ele ali foi, evoluiu. Judas, ele se suicidou, morreu. Mas o Senhor, Ele não quer que a gente venha se matar. O Senhor não quer que a gente venha morrer, mas o Senhor quer que a gente venha crescer. E que a cada dia a gente possamos aprender com a nossa liderança, aprender com os erros e acertos. Porque é através dos erros e acertos que a gente aprende a vencer a cada dia. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que o Senhor Jesus venha nessa noite, né, abrir a nossa mente, o nosso coração, porque Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor dessa noite e Ele está aqui e Ele quer que nós sejamos ovelhas do seu aprisco e Ele quer que a gente venha se achegar e se ajuntar a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor,